Olá, vou falar hoje, nós vamos ver o conteúdo do capítulo 4 do livro, que fala sobre vacinação, sobre o sistema imune, a importância dele no nosso organismo, tá certo? Então, o livro ele já inicia perguntando qual a importância das vacinas, por que nós chamamos vacinas, como é que elas funcionam no nosso corpo. Então, mais na frente eu vou explicar como acontece esse processo, o porquê da gente sempre estar vacinado contra as viroses, contra outras doenças, certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer uma revisão em relação ao sangue. Como é composto o sangue, quais são as substâncias que tem no sangue, a sua importância e tudo mais. Então, primeiramente, nós vamos relembrar que o sangue ele faz parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o tecido responsável pela formação do sangue, certo? A união das células desse tecido, eles formam esse sangue que nós conhecemos, todo o sangue do nosso corpo. Então, além disso, o sangue ele vai ser composto por uma parte líquida, certo? 91% dessa parte líquida ela é composta por água, tá? Quais são as outras substâncias que estão nessa parte líquida? Nós vamos encontrar vitaminas, vamos encontrar sais minerais, vamos encontrar proteínas, várias outras substâncias além da água, tá? Então, essa parte aquosa que está presente no sangue, nós chamamos ela de plasma, o plasma sanguíneo, que até quando a gente tira sangue, se observar com o tempo, em cima naquele potinho, ele fica com a parte mais transparente, um pouco amarela, que aquela região ali é todo o plasma do nosso sangue, tá? Além dessa parte líquida, o nosso sangue possui também partes sólidas, que seriam o quê? Seriam os leucócitos, as plaquetas e seriam as hemácias. Então, essa parte sólida é composta por esses três componentes. E eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses. As hemácias são células que nós podemos chamar de células anucleadas. Por que anucleadas? Anucleadas quer dizer sem núcleo. Sempre na biologia, quando existe uma palavra que possui o ar no começo, dá sinal de negação, ou seja, anucleada sem núcleo, não tem núcleo nessas células, tá certo? Essas hemácias elas são conhecidas como glóbulos vermelhos. Já os leucócitos são conhecidos como glóbulos brancos. E qual a função deles? Eles têm a função de reconhecer os antígenos. Quem são esses antígenos? Os antígenos são todos os micro-organismos que estão presentes no meio, que entrando no nosso corpo pode causar doenças, como as bactérias, como os vírus. Tudo isso é exemplo de antígeno, certo? Eles entrando no nosso corpo, eles podem causar algum tipo de doença nesse meio. Então, os leucócitos que estão presentes no sangue e são conhecidos como os glóbulos brancos, eles têm essa função de reconhecer esses micro-organismos para poder combater, tá? Outra coisa, as plaquetas. Qual a função das plaquetas? Elas têm uma função de coagular o sangue. Então, sua principal função é essa, fazer com que haja uma coagulação e também não seja também um número muito elevado, para poder não, como eu posso dizer, para não acontecer doenças tipo trombose e tudo mais, que são doenças que acontecem por conta da coagulação no sangue, tá certo? Então vamos lá. O nosso sistema imune, ele é dividido nós podemos classificá-lo em dois tipos: sistema imune inato ou natural e sistema imune adaptativo ou adquirido. O que quer dizer cada um desses aí? O sistema imune inato, ele é a imunidade, as células que nos protegem, que nós temos desde que nascemos, certo? Quando um bebê nasce, ele já possui células de defesa contra micro-organismos, tá? Então, com o passar do tempo, ele vai tendo mais células de defesa, vai adquirindo. Então, quando ele começa a adquirir novas células de defesa, nós chamamos essas células de células
adquiridas, que ele foi adquirindo ao decorrer do tempo, certo? Então, o sistema imune inato são as primeiras células que nós temos presentes no nosso corpo. Já adquirida, como o nome já diz, vai adquirindo ao decorrer do tempo. Então, como exemplo desse sistema imune inato, nós temos o quê? Nós temos as mucosas das vias aéreas, temos as mucosas que estão presentes no nosso estômago, para proteger o nosso estômago do ácido que tem ali presente também. Então, elas têm função de proteção, a mucosa do nariz, os pelos que nós temos na região do nariz, do ouvido, tudo isso faz parte do nosso sistema imune inato, porque a gente já nasceu com ele, certo? Então, eles são os primeiros, como eu posso falar, as primeiras células, os primeiros agentes a defender o nosso corpo. Então, com o passar do tempo, como nós vamos adquirindo novas células de defesa, nós vamos adquirir linfócitos, certo? Então, nós vamos ter linfócitos T e nós vamos ter linfócitos B. Qual a diferença entre um e outro? Nos linfócitos T, nós podemos chamar eles de linfócitos auxiliares, ou seja, nós vamos ter os linfócitos T auxiliares, onde quando entrar um micro-organismo no nosso corpo, esses linfócitos, eles vão começar a sinalizar, a dar sinal para os linfócitos T matadores reconhecerem, ou seja, vamos lá, entrou algo estranho no nosso corpo, uma bactéria, por exemplo. Então, esses linfócitos auxiliares, eles começam a sinalizar. Então, o que acontece? Os linfócitos T matadores, eles vão lá tentar destruir aquele micro-organismo estranho, para não fazer mal ao nosso corpo, não causar uma gripe ou outro tipo de doença, certo? Então, recapitulando, nós temos linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T, eles podem ser auxiliares e matadores. Por quê? Os auxiliares vão sinalizar o corpo estranho que está entrando ali no nosso corpo. E os matadores, eles vão destruir aquela célula, como exemplo também as células cancerígenas. Quando elas começam a se desenvolver no corpo, o que acontece? Esses linfócitos auxiliares, eles sinalizam que tem algo estranho com aquela célula. Então, o que é que eles fazem? Sinalizando, os linfócitos matadores, eles vão lá e destroem aquela célula cancerígena, tá? Os linfócitos B, eles vão ser responsáveis pela produção de anticorpos no nosso corpo. Os anticorpos é como se fossem soldados que estão prontos para o combate. Se entra alguma coisa estranha no corpo, eles já estão ali para destruir o quanto antes, certo? Então, é aí que vai entrar a questão das vacinas. O que é que as vacinas fazem? Quando eles vão produzir uma vacina, eles pegam um vírus morto e atenuado, ou seja, um vírus que não causa tantos danos a gente, não causa nenhum dano, e colocam nessa vacina. Como tem um vírus presente nessa vacina e é injetado em nós, o nosso sistema imune começa a aumentar o número de células de defesa, ou seja, aumenta o número de anticorpos para caso a gente entre em contato realmente com aquele vírus, nós já vamos ter anticorpos para nos proteger, certo? Então, essa é a função da vacina. Outra coisa também são os fagócitos que nós temos, também conhecidos como células dendritas. O que é que eles fazem, esses fagócitos? Vendo um organismo estranho no nosso organismo, ele engloba esse organismo e inativa ele, tipo paralisa, para que venha outra célula e destrua aquele organismo estranho. Então, esses fagócitos, como o nome já diz, tem essa função de fagocitar o corpo estranho, certo?